Tudo bem, pessoal? Hoje eu queria conversar um pouco sobre o comentário feito pelo influenciador Felipe Neto essa semana no Twitter, no qual ele comentou o alto custo dos preços dos livros no Brasil e comentou que esse era o motivo de a maior parte dos brasileiros não ler, né? E aí, para começar um pouco essa discussão que vai passar pelo comentário do Felipe Neto, vai também comentar, eu vou passar um pouco sobre o Prime Day que aconteceu essa semana e um pouco sobre algumas discussões da questão cultural no Brasil hoje, para tentar englobar e até trazer a minha opinião sobre o comentário dele. Para começar a grande polêmica, eu acredito que o Felipe Neto ele tá certo, né? Não completamente, não totalmente, né? Porque existe aí alguns pontos de discrepância dentro do que ele comentou, mas de certo modo ele está certo, né? Realmente o preço de livros no Brasil é um pouco, né? Pouco não, é bastante alto, tornando de certo modo livro no Brasil, principalmente livro de literatura nacional, um objeto de luxo, né? Mas existem alguns pontos que a gente precisa entender antes de entrar diretamente no comentário do Felipe Neto, né? O primeiro deles é o direito à literatura que a população brasileira tem, né? A gente sempre usa um texto seminal do Antônio Cândido, que é O Direito à Literatura, um texto de 1988, 89, por aí, para iniciar as discussões em sala de aula do direito que a literatura nos dá, né? E do direito que nós temos de ter a arte, né? Então, é um direito que a população brasileira tem tanto de consumir arte como de consumir primordialmente a literatura. Eu sou um pouco mais extremo, né? Não acredito apenas que é um direito de consumir a literatura brasileira. Eu acredito que seja muito mais um dever cultural nosso de acessar, de procurar essa literatura, principalmente a literatura nacional. É um direito, é um dever, mas é algo que muitas vezes a gente não acessa, não procura, e quando procura literatura, a grande parte da população brasileira ainda procura literatura estrangeira, né? E relega a arte nacional como algo inferior ou algo de qualidade pior, né? Então, quando o Felipe Neto comenta que o custo da literatura nacional é alto, de certo modo, é verdade. Inclusive porque no próprio Prime Day, que a Amazon essa semana proporcionou para venda de livros, ela colocou os livros mais reconhecidos com um preço bem mais barato, né? Os livros mais vendáveis com um preço muito mais barato, quase 50% de desconto, e a gente percebe que os livros mais vendidos no Brasil ainda são os livros estrangeiros. Então a gente tinha aí, poderia fazer uma pesquisa
livros da Colin Hoover sendo vendidos por R$ 22, R$ 22,80, 24, enquanto os livros de literatura nacional estavam sendo vendidos a 53, 54, R$ 59, né? Principalmente de literatura contemporânea. Só que a grande questão é, e o mercado editorial brasileiro, né? E o altíssimo custo do papel no Brasil hoje, e a quantidade de cópias vendidas desse livro de literatura contemporânea brasileira, né? Um grande exemplo é o grande sucesso de 2 livros que representam isso, né? 2 ou até mais de 2. Torto Arado, né? E o Tudo é Rio. Torto Arado do Itamar Vieira Júnior e o Tudo é Rio da Carla Madeira, que são livros que venderam muito. Os brasileiros buscaram comprar esses livros, e como a vendagem desses livros foi muita, o preço acabou com o tempo baixando, né? Você conseguir encontrar o Tudo é Rio da Carla Madeira aí por R$ 29,90, R$ 30, R$ 28, né? Ou seja, o Felipe Neto, de certo modo, nesse ponto ele erra, né? Quando ele diz que livro é caro no Brasil, ele realmente consome livro de literatura contemporânea brasileira ou livro de literatura brasileira, ou ele é mais um consumidor de livros estrangeiros que está questionando o valor dos livros? Porque se ele for consumidor de livro estrangeiro, ele não tem nem o que reclamar, né? Basta fazer uma boa pesquisa e aí ele consegue encontrar livros de literatura young adult ou livros de literatura estrangeira, que hoje também entram os sul-coreanos, com um preço bem acessível. Outra questão é oferta e demanda, né? Quanto mais a gente comprar livros de literatura brasileira, mais o custo desses livros vai baixar. Só que a grande questão é a própria indústria cultural, como está caracterizado lá, né, no texto do Adorno, que vai falar sobre essa mercantilização da arte e da cultura, ela nos impulsiona a comprar e a consumir muito mais o produto estrangeiro, né? Salas de cinemas são lotadas com filmes norte-americanos. O filme brasileiro, ele raramente, quando ele estreia nos cinemas, ele enche as salas. A mesma coisa está acontecendo com a literatura, né? Ou seja, a procura por livros internacionais é muito grande. E eu não estou falando só de livros adultos, não. Eu estou falando de livros juvenis. A gente tem uma gama de literatura juvenil, como, por exemplo, os livros da Thalita Rebouças, que são, na verdade, livros incríveis, mas que não têm o consumo, né, a busca tão grande quanto os livros norte-americanos. E aí um questionamento o livro norte-americano ele tem mais páginas e o livro
brasileiro ou de literatura brasileira, ele é mais curto, e aí eu vou comprar o livro norte-americano por causa disso. Só que a grande questão é o livro, muitas vezes, que tem muitas páginas, não quer dizer que ele tenha qualidade. E o livro nacional, porque ele é mais curto, não quer dizer que ele tenha menos qualidade. A grande questão é, o livro nacional, muitas vezes ele vai direto ao problema. Ele vai direto ao ponto. Eu posso tirar 2 exemplos aqui, como por exemplo, o É Assim Que Acaba e o Copo Vazio. Né? O É Assim Que Acaba da Colin Hoover e o Copo Vazio da Natalia Timmerman. O É Assim Que Acaba, ele tem aí na média uns 430 páginas, mas tem 100 páginas ali basicamente só de enrolação. O Copo Vazio, ele é um livro de 140 páginas que ele vai direto ao ponto. E aí onde chegar nessa questão de oferta e demanda? Livros usados. Né? Se a gente for pesquisar, se tirar um tempo para procurar o livro que você quer em livrarias que vendem o livro usado, você consegue encontrar o livro muito barato, né? O livro com valor bem abaixo e um livro em ótimo estado. Só que a grande questão é, a gente não consegue muitas vezes encontrar o livro que a gente quer usado. Por quê? Porque pouca gente compra, né? E as poucas pessoas hoje em dia que compram são colecionadoras, né? Elas não se desfazem facilmente dos livros que compram, mesmo não gostando muito do livro. Então aquele livro fica ali, né, preso, né? E a gente não consegue encontrar. Quanto mais pessoas comprarem esses livros, mais ele chegará, né, até usado para a gente conseguir encontrar. E entrando na questão agora do Prime Day, existem 2 fatores interessantes para a gente pensar, né? Primeiro, existe muita crítica sobre comprar livros na Amazon hoje em dia, né? Principalmente dentro dessa indústria literária. Por quê? Porque as editoras e as livrarias, como várias delas, estão fechando por aí e acabam se prejudicando, né? Só que a Amazon, ela faz essas promoções, ela barateia os livros e acaba sim deixando alguns livros mais acessíveis ao público. São poucos momentos do ano, né? Esse ano a gente já teve 2. A gente teve a Semana do Consumidor e agora a gente teve o Prime Day e mais à frente a gente vai ter, né, o Black Friday, que a Amazon também barateia os preços, né? E aí o que é questionado em torno da Amazon, né, é essa própria indústria cultural no qual a própria Amazon está envolvida, né, e aí direciona a compra de alguns livros e outros não, favorecendo obviamente os livros internacionais, que são os que mais vendem, em detrimento aos livros de literatura contemporânea brasileira, né? Ou livro de literatura nacional, basicamente, no geral. E aí perde-se as livrarias e muitas vezes perde-se
a editora. Só que a grande questão é o frete, né? A Amazon, para quem é assinante, o frete ele é grátis, né? E aí, o que é questionado é por que não comprar o livro com frete grátis na Amazon e comprar o livro diretamente na editora, diretamente ao autor, à autora, diretamente às livrarias. Existem vários fatores para isso, um deles é a questão da localização. Por exemplo, aqui na Paraíba, o frete de um livro para chegar aqui está custando aí na média, né, de 18 a 26 reais. Imagina você comprar um livro de 60 reais diretamente na livraria e colocar mais 26 reais de frete. O livro ele sai para a gente aqui por 86 reais. Então, se for considerar esse ponto, o Felipe Neto realmente está certo, né? Mas a gente não pode, né, questionar o valor de comprar o livro na editora, principalmente nós professores, que em algumas editoras estão dando 40% de desconto, mesmo assim o frete sai bem caro. E outra coisa, né? Ainda não se pode considerar o alto valor dos livros como o fator de o brasileiro não ler, né? São fatores históricos, culturais e sociais que vão muito além dessa discussão. Então, acredito que o Felipe Neto teve uma boa intenção, né? Mas como uma pessoa que não é da área, ele falou muito mais com um senso comum, né? E aí essa discussão vai muito além disso. Então, seria esse o meu comentário. Obrigado a quem assistiu e até o próximo vídeo.